gente! Oi, oi, boa noite! Boa noite, olha como foi rápido. No instante eu voltei. Vamos lá, Provérbios 13. E a gente aí dentro de um mês, a gente leu todo o livro de Provérbios. Todo dia a gente veio aqui e fez a leitura desse livro maravilhoso, certo? E convido vocês a refazer a leitura. Quem sabe aí a gente não faz de novo, né? Aí no futuro. Qualquer coisa eu vou ver. Se a gente faz outra leitura, como é que vai ser. Mas a gente fez a leitura completa de Provérbios. E as lives ficaram salvas. Só teve uma que não deu certo, mas tinha um resumo também no feed, certo? O resto tá tudo salvazinha lá. Ontem também, eu fiz a de ontem hoje também. Eu li o 12, né? E agora a gente vai finalizar. Ou seja, a gente tem a live aí do dia 14 de março até o dia 13, né? Que é agora que a gente vai fazer a leitura. 13 de abril, lendo o capítulo 13 de Provérbios. Vamos embora? Vamos orar primeiro agradecendo ao Senhor, né? Senhor, graças te damos, Pai. Muito obrigada, Senhor, por essas lives que a gente concluiu hoje, Senhor, fazendo a leitura, Pai. A leitura de Provérbios. Obrigada, Senhor, por cada mensagem, por cada versículo, Pai. Que essa palavra, Senhor, venha penetrar em nossos corações, Pai. Que a gente venha praticar, Pai, a Tua palavra, Senhor. Nos mostra, nos ensina, Pai, através da Tua palavra, Senhor. E que essa leitura seja incrível e maravilhosa, Senhor. Que venha abençoar, Pai, a vida daqueles que vão assistir essa live, Senhor. Que venham ser alimentados da Tua palavra, Senhor. Que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer, Pai. Que a Sua luz venha brilhar em mim, Pai. Que a Sua luz, Pai, resplandeça, Senhor, através da nossa vida, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por todos os Teus feitos em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Provérbios 13. Provérbios 13. E a gente vai seguir a sequência aqui, certo? Que é o quê? Essa segunda parte aqui de Provérbios é os conselhos. Boa noite, Elton. Voltamos, ó. Foi rápido. Agora a gente vai ler Provérbios 13, certo? Provérbios 13. E a gente finaliza a leitura de Provérbios. A gente leu todos os 31 capítulos. Lendo agora o 13, certo? As outras lives estão todas salvas, eu estava falando aqui. E é justamente isso. A gente fez a leitura completa de Provérbios nesse um mês, né? A gente todo dia fez uma leitura, só ontem que a gente não conseguiu, mas está salva também, que a gente fez a live hoje, certo? Vamos lá. Provérbios 13. O filho sábio ouve a correção do pai. O anterior, capítulo 12, a gente começou lendo e falava sobre isso também. O que ama a correção, ama o conhecimento. E aqui a gente tá vendo o quê? O filho sábio ouve a correção do pai. Ouve a correção do Senhor, certo? Mas o escarnecedor não ouve a repreensão. O escarnecedor não ouve a repreensão. 2. Do fruto da boca, cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. Ou seja, cada um vai comer do fruto das suas mãos. Como a gente leu aqui no 12 também, falou sobre, na 12, 14, ó. Cada um se fartará do fruto da sua boca e da obra das suas mãos. Ou seja, que a gente tenha cuidado com o que a gente está falando, com o que a gente está plantando. Por quê? Porque aqui diz o quê? Do fruto da boca cada um comerá. Tá vendo? O que houve a correção? O que houve a correção? Comerá um fruto bom. E o que não houve? O fruto ruim. Aqui diz, ó, comerá a violência. 3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma. Mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Olha que pesado. Que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Eu já li outros versículos, né? E eu falei sobre a gente que é mulher, que gosta muito de falar e às vezes fala as coisas sem pensar. E aqui está dizendo o quê? Cuidado com o que fala. O que guarda a sua boca conserva a sua alma. Ou seja, o que você fala também, você é prisioneiro daquilo que você fala, né? E dono daquilo que você cala. Então tem que ter cuidado com o que fala de todo jeito, certo?
Mas o que abre muito os seus lábios se destrói. O que fala demais, sem pensar, se destrói. Porque primeiro o que você fala, né? Quem ouve primeiro é você, o que você está dizendo. No 4, a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança. Por que você desejar? É que nem a questão do tentar. Você tenta, diz eu tô tentando, não sai do lugar. Por quê? Quem tenta não consegue. Por exemplo, eu vou dizer, eu tô tentando soltar essa caneta. Eu tô tentando. Mas é tão simples, é só você largar, é uma ação. Se você tentar, só tentar, você não vai conseguir. Mas se você agir, já tá feito. A gente tem que agir, a gente tem que fazer mais testes, né? E não ficar tentando, porque quem tenta não sai do lugar. A gente tem que ver isso. Tentar e não sair do lugar. É só pensar que vai fazer alguma coisa. E aqui diz o quê? A alma do preguiçoso deseja. Ele fica só no desejo. É que nem o sonho. Você tem que ter alvos, objetivos, tem que agir. Porque se ficar só no sonho, não vai sair do papel. Não vai sair da sua mente e se materializar, né? E aqui diz o quê? A alma do preguiçoso deseja coisa alguma. A alma do preguiçoso deseja e coisa alguma alcança, né? Porque minha Bíblia está toda marcadinha, eu estou nem vendo a vírgula. A alma do preguiçoso deseja e coisa alguma alcança. Mas a alma do diligente se farta. Por que a alma do diligente? Porque o diligente, ele se prepara, ele age. Se farta, por quê? Porque se você planta, você colhe. Se planta coisa boa, você vai colher coisa boa. Entendeu? Você vai se preparar e você vai ter um retorno daquilo. A gente pode escolher o que a gente planta. Mas o que a gente colhe é obrigatório, vai colher aquilo que a gente plantou, entendeu? Aí aqui no 5 diz, o justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio faz vergonha e se confunde. A justiça guarda ao que é de caminho certo, mas a impiedade transtornará o pecador. Aqui a gente está vendo o paralelo, o que o sábio faz, o que o tolo faz, o que o preguiçoso faz, o que o diligente faz, entendeu? E isso aqui é pra gente aprender a ser sábio, diligente, prudente, pra gente se conectar à sabedoria que vem do alto, né? O Senhor que nos dá essa sabedoria. Aí aqui, no 6, a justiça guarda ao que é de caminho certo. A justiça guarda o que é de caminho certo, mas a impiedade transtornará o pecador. Alguns se faz de ricos e não tem coisa nenhuma. Quantas vezes a gente não vê isso aqui? O pessoal querendo pagar de rico, né? Que na linguagem da gente diz isso. Tá querendo pagar, fica se amostrando. Que nem no outro capítulo a gente viu aqui, que tem gente que se vangloria, mas não tem nenhum pão para comer. Mas está se vangloriando com o quê? Provavelmente isso é o quê? Se vangloriando com bens materiais. E aqui está dizendo, há alguns que se fazem de ricos e não tem coisa alguma. Olha isso. E não tem coisa nenhuma. E outros que se fazem de pobres e têm muitas riquezas. Olha esse paralelo. Uns se fazem de pobres e têm muita riqueza e outros se fazem de ricos e não têm coisa alguma. Agora é o outro. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve ameaças. A luz do justo alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. A luz dos justos alegra. Quem é a luz do mundo, né? Cristo, ele é a luz do mundo. E a gente, como cristão, a gente é o quê? A gente deve ser o quê? Sal e luz do mundo também. Por quê? Porque a gente vai imitar ele. E é a luz dele que vai brilhar em nós. Porque o que tem de bom na gente é o quê? O Senhor. Essa frase eu escutei, eu acho muito interessante a gente repetir, porque é a realidade. Porque a gente, como ser humano, a gente é ruim. A nossa natureza é ruim. Então, o que tem de bom em mim é o Senhor. Se você vê uma coisa ruim em mim, sou eu mesmo. Mas se vê uma coisa boa em mim, é o Senhor em mim. E está brilhando a luz do Senhor em mim, né? E aqui diz, a luz do justo alegra. Porque a luz do justo é quem? É Cristo. E a gente está lendo o Antigo Testamento, mas aqui fala, né, de Cristo. A sabedoria é Cristo, né? O Senhor que nos dá a sabedoria. A luz é o Senhor, Jesus Cristo. Mas a candeia dos ímpios se apagará. Por quê? Porque ele acha o quê? Que é a sabedoria dele humana, né?
sabedoria humana é a sabedoria horizontal e passa. Mas Cristo, sabedoria que vem do alto, do Senhor, que a gente tem que se conectar todo dia com a fonte, né? 10. Do orgulho só provém a contenda. Olha, do orgulho só provém a contenda. Mas os que se aconselham, se acha sabedoria. O que é isso aqui, orgulho? Um orgulhoso perdoa as pessoas? Geralmente não, né? E o que é perdão? Perdão é para quem não merece. Às vezes a gente quer perdoar o povo quando o povo merece. Perdão é para quem não merece. Cristo perdoou a gente, o Senhor perdoou a gente merecia? Não merecia. O perdão é para quem não merece. E a palavra diz, né? Que a gente tem que perdoar para a gente ser perdoado. E quantas vezes a gente é muito pecador, né? Muito pecador. E as pessoas fazem coisas más pra gente e a gente não quer perdoar. Mas perdão é pra quem não merece. E perdão é pra gente mesmo se livrar. Quando a gente tá querendo... Porque você fica carregando aquela pessoa, mesmo inconsciente, não querendo saber, mas só aquela raiva você já tá carregando aquela pessoa. Entendeu? Quando você libera perdão, porque perdão é uma decisão, não é um sentimento. É você dizer, aquela pessoa, o melhor que aquela pessoa tinha pra me dar era isso aqui. Então ela siga, eu não vou ficar carregando ela, nem pensando nessas coisas más dela, perdoo ela, libero ela pra ela seguir a vida dela. Certo? Mas não é aquela coisa também, não é obrigado você estar grudado com aquela pessoa, né? Mas perdoar sim. Entendeu? A gente tem que amar o próximo, mas gostar é questão de afinidade, né? Mas amar, a palavra diz que a gente tem que amar o próximo e que a gente tem que perdoar. E eu achei interessante aqui por conta que falou do orgulho. E um orgulhoso não perdoa. E às vezes, quando a gente não perdoa, gera um rancor, a gente fica mal, entendeu? Isso aí é você tá tomando um veneno querendo que a outra pessoa morra. Essa questão do rancor, de você não perdoar, do ódio, é muito complicada, muito pesada. E a gente, como cristão, tem que amar, tem que liberar o perdão. Não tem que ficar com essa coisa, com o coração sujo, né? Por conta de outras pessoas. Tem que saber que as outras pessoas geram o melhor que ela tinha ali. Aquilo ali foi o melhor dela. Então você segue. Entendeu? Libera aquela pessoa pra ela. Ora pra que aquela pessoa melhore, não é isso? E segue. Aqui a gente vai... Do orgulho só provém a contenda. Mas com os que se aconselham se acha sabedoria. No 11. A riqueza que procede da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta com o próprio trabalho a aumentará. Olha isso. A riqueza que procede da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta com o próprio trabalho aumentará. Quem ajunta com o próprio trabalho, aí sim, a riqueza aumentará. Porque riqueza é o quê? Riqueza é um fruto. Você planta uma semente, ali vai gerar um fruto. E a riqueza é um fruto. E precisa de quê? Da sabedoria. Para você ter um fruto da riqueza. Você precisa ser o quê? Sábio. Entendeu? Porque se a riqueza vem fácil, como está dizendo aqui de vaidade, logo ela se apaga, ela se diminui. Mas se você for sábio e for pelo caminho certo, ela aumenta. Né? 12. A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. Olha que coisa aqui, ó. No 12. A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. O que despreza a palavra perecerá. Olha, o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será recompensado. O que teme aqui é a palavra. O que é temer? É ter medo? É diferente. Temer é você ter extremo respeito. Você guardar, como aqui diz mesmo, você tem que escrever os mandamentos na tábua do seu coração. O que é isso? A boca, né? A boca fala de quê? Daquilo que o coração tá cheio. Se tiver lá escrito na tábua do teu coração, você vai saber a palavra, você vai falar da palavra. Você vai se comportar de acordo com a palavra, entendeu? Vai estar ali na sua mente. Ou seja, você vai ter aqui aquela instrução bem gravada, né? E aqui fala o quê? Para você guardar, temer. Temer é o quê? Ter extremo respeito, entendeu? Extremo respeito. O mandamento será recompensado, mas o que teme, o mandamento será recompensado. No 14 diz:
A doutrina do sábio é uma fonte de vida, para se desviar dos laços da morte. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para se desviar dos laços da morte. Olha isso. A doutrina do sábio é fonte de vida para se desviar dos laços da morte. O bom entendimento alcança favor, mas o caminho dos infiéis é áspero. Tá dizendo aqui, ó. O caminho dos infiéis é áspero, mas o caminho do sábio é o quê? Alcança favor. O bom entendimento alcança favor. 16. No 13:16 diz: todo prudente age com o conhecimento, mas o tolo expõe a sua loucura. O tolo expõe a sua loucura como? Com as suas decisões, com o que fala, né? Com o que age, com os frutos. Vai conhecer a árvore pelos frutos, entendeu? Quando começar a dar os frutos, aí você vai vendo quem é os sábios, quem é os tolos. E que a gente não venha ser tolo. Às vezes a gente vai analisar, a gente vê aqui a palavra, às vezes a gente vê que a gente tá agindo como tolo, a gente tá falando as coisas que não deve, não tá tendo domínio próprio. Ou então tá agindo com irresponsabilidade, né? Às vezes a gente diz, aquela atitude daquela pessoa, julga, né? Aquela atitude daquela pessoa nunca faria. Quando vê, você tá fazendo um padrão parecido, né? E a gente tem que prestar muita atenção, muito mesmo. A gente tem que se autoavaliar. Se a gente se julgasse a nós mesmos, a gente não seria julgado pelos outros. A gente tem que se autoanalisar. E melhorando nosso caminho, né? Cada vez mais, pedindo ao Senhor para Ele transformar. Porque o Senhor transforma a nossa vida, certo? Vamos ver aqui. Aqui fala no 17 agora. O que prega a maldade cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Que a gente venha trazer essa palavra, venha falar ela, venha gerar saúde. Que aqui diz o quê? Que os lábios dos sábios geram o quê? Saúde. Porque ele tem conhecimento. Que a gente venha ser sábio nas nossas palavras. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção. Isso é o 18. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção. Mas o que guarda a repreensão será admirado. Olha isso, gente. O que guarda a repreensão. Que repreensão é essa? Na palavra também fala que o Senhor corrige aqueles que Ele ama. Os filhos. Então a correção do Senhor. Que a gente venha guardar a correção do Senhor. Né? A pobreza e a afronta. A gente viu também nas chaves que eu estou compartilhando, né? Que é questão do que a gente já aprendeu na vida. Que a afronta, aqui falou sobre a afronta, ó. Pobreza e afronta. Afrontar é você humilhar as pessoas. É você falar de forma que vai diminuir aquela pessoa, sabe? E tá dizendo que vai fazer o quê? Pobreza e afronta virão aos que rejeitam a correção. Entendeu? Afronta e pobreza. Mas os que guardam a repreensão será o quê? Admirado. 19. O desejo alcançado alegra a alma, mas aparta-se do mal. É abominável para os loucos. Mas apartar-se do mal é abominável para os loucos. Eles não querem se apartar do mal. É abominável para eles se afastar do mal. Olha isso, os loucos não querem se afastar do mal. O desejo alcançado alegra a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os loucos. O que anda com os sábios ficará sábio. Olha o poder da ambiência, do ambiente, junto com a frequência das pessoas. Às vezes você está repetindo padrões por conta do ambiente que você está inserido. Por conta das pessoas, das amizades, do ambiente em geral, né? O que anda com os sábios fica sábio. Olha isso, a palavra está falando isso. Mas o companheiro dos tolos será destruído. Olha, gente, olha esse versículo da nossa vida, para a gente prestar atenção. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Né? É complicado isso se você não prestar atenção. Porque às vezes acontece coisas na nossa vida, tá acontecendo padrões, e às vezes a gente fica se perguntando por que isso fica se repetindo. E não vê onde a gente está inserido, né? A palavra do Senhor é muito linda, porque fala nos detalhes da nossa vida, né? É muito atual, assim, quando você começa a ler e começa a ter entendimento, você vê. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. O mal perseguirá os pecadores. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoadores
galardoados com o bem. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. Receberão o quê? Receberão o bem. Os justos e os pecadores. Ah, mas todos são pecadores. Mas aqui está falando no sentido de quê? Que tem gente que peca e permanece no pecado, sabendo que pecou, permanece. Tipo, tem um pecado de quê? De estimação, como aqui a gente viu. E tem gente que é abominável, ele não quer se afastar do mal. Para ele se afastar do mal, ele acha que é abominável ele se afastar do mal, ele não quer. Entendeu? Aí essas pessoas é o quê? Que eles são transgressores, porque eles querem continuar no pecado. Mas às vezes você peca e você se arrepende e volta pro caminho, né? Porque somos pecadores e estamos na carne. Então que a gente venha ter essa sensibilidade, né? Quando o Senhor falar, porque o Senhor avisa a gente, que a gente venha corrigir o nosso caminho antes de fazer o que não deve. Entendeu? Não é permanecer no pecado. Aí quem não permanece no pecado é os justos que está falando aqui. E os justos terão a recompensa com o bem. A gente leu no 21, né? E o mal perseguirá os pecadores. Mas os justos serão o quê? Galardoados com o bem. E o 22 diz o quê? O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para os justos. O que é que está falando sobre isso? Que tem gente até que, a riqueza do pecador. Tipo, o que ele deixar nem vai ficar para ninguém, vai ficar para outras pessoas que nem vai ficar para os justos. É que nem um versículo que eu postei agora, que a gente falou sobre, na chave, falou sobre custo versus despesa. E eu deixei o versículo daquela parábola dos talentos, se eu não me engano. Que quem ganhou mais, o Senhor pegou, tipo, distribuiu os talentos, né? E teve um que recebeu um talento e enterrou o talento com medo, não multiplicou aquele talento. Aí teve outro que recebeu mais e ele multiplicou, dobrou a quantidade de talento que ele recebeu. Ele negociou, então ele recebeu mais, entendeu? Quando o Senhor voltou para receber, aquele que teve um, que enterrou com medo, pegou, trouxe, eu tive medo, enterrei e tal. Aí o outro conseguiu mais. Sabe o que aconteceu? Até esse que tinha até um que tinha dele foi tirado e deu ao outro que recebeu mais. É o que está dizendo aqui. Nem a família do pecador vai ficar com a sua riqueza. Quem vai receber é o quê? Será depositada para o justo. Porque o justo soube administrar. E o pecador não. Não soube administrar aquilo. Porque a gente aqui somos o quê? Mordomos do Senhor. Tudo é dele. A gente não tem nada. Então, às vezes, a gente não tem as coisas também. Tanto é por conta do fruto, né? E aqui diz o quê? O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos. Filhos de seus filhos, ou seja, os netos. O homem de bem. Mas tem hoje, a família do jeito que está hoje, tem pais que não deixam nem para os filhos. Quem dirá para os filhos dos seus filhos. Tá entendendo? Ou seja, esse homem que sabe administrar sua família, deixa para os filhos de seus filhos. Entendeu? A gente tem que quebrar o quê? Os padrões. Tem que se desenvolver para cuidar bem do quê? Dos filhos, né? E dos filhos dos filhos, que aqui está falando isso. E o pecador vai perder até aquilo que ele tem, não vai deixar para ninguém, nem da sua família, né? Quem vai receber é o quê? Os justos. No 23 diz, a lavoura dos pobres dá abundância de mantimento. A lavoura dos pobres dá abundância de mantimento. Mas alguns há que se consomem por falta de juízo. Ou seja, eles perdem por quê? Por falta de juízo, não sabe administrar as coisas. E às vezes acontece isso com a gente, aí o Senhor dá, todo dia a gente recebe recursos, todo dia a gente recebe o quê? O fôlego de vida. E muitos não sabem administrar o que o Senhor dá. Não sabem cuidar do corpo que o Senhor nos deu, né? De forma correta, cuidar de forma o quê? Saudável, né? Cuidar bem mesmo. Vários recursos que o Senhor nos deu de bem materiais, não sabe administrar. A gente tem que aprender a administrar. Quando a gente aprender a administrar, não só pra gente, aí vai multiplicar, a gente vai poder ajudar outras pessoas, entendeu? Porque aí, quem sabe administrar, o Senhor dá mais para ajudar outras pessoas também. A gente tem que aprender isso, ser sábio. A gente consegue ajudar até mais pessoas, não só os nossos, mas também outras pessoas a gente consegue, né? E que a gente vem aprender isso. E aqui, sim, diz que se consome por falta de juízo, no 23. No 24 diz,
O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama, desde cedo o castiga. O castiga em que sentido? Corrige. O castiga, certo? Às vezes um castigo vale mais do que a que falou sobre a vara, né? Antigamente eles usavam muito também essa questão. Bater, às vezes o castigo é mais válido do que bater, né? E aqui tá dizendo o quê? Mas o que ama, desde cedo o castiga. Mostra qual é o caminho. Castiga o filho, para instruir ele no caminho certo, para treinar ele da maneira correta. E o 25, pra gente terminar. Ó, já terminou esse também, o 13, foi pequenininho. O justo come até ficar satisfeito, mas o ventre dos ímpios passará necessidade. Olha isso que pesado. O justo come até ficar satisfeito, ou seja, porque ele tem abundância, mas o ventre dos ímpios passará necessidade, aí passa por escassez, que é outra coisa que a gente também falou. Essas lives também estão salvas no feed, e essas chavezinhas que eu fico comentando aqui, tá salva lá no destaque transbordo. A gente falou também sobre a abundância e escassez, e aqui nesse versículo eu vejo isso, ó. No 13 e 25, o justo come até ficar satisfeito. Ou seja, ele tem de abundância, ele tem alimento com fartura. Mas o ímpio passará necessidade. O Senhor veio para quê? Para nos dar vida em abundância. Em abundância. E o inimigo não, o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Ou seja, essa pessoa que está passando necessidade, ó, mas o ventre dos ímpios passará necessidade. Essa pessoa passa necessidade de alimento também, passa necessidade emocional, né? Acaba destruindo sua vida. E quem vem para destruir é o inimigo. Mas o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. E a gente terminou aqui a leitura de Provérbios. Maravilhoso esse livro, que a gente vem estar sempre lendo ele, sempre. Porque é uma bênção. Convido vocês a reler o capítulo agora, quando a gente terminar a live, certo? Grifar. E eu vou deixar salva a live e você coloca o capítulo, o versículo que mais chamou a atenção, que mais chamou sua atenção e que a gente venha praticar, como diz lá em Tiago 1:22, que a gente não venha só ouvir a palavra, mas que a gente venha botar em prática, né? Que a gente venha praticar essa palavra maravilhosa. Vamos orar agradecendo por essa leitura, né? Agradecendo por esta noite que o Senhor nos concedeu. Pai, muito obrigada, Senhor. Te rendemos graça aqui mais uma vez, Senhor. Obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigada por essa leitura, Senhor, que a gente fez dos 31 capítulos, Pai, de Provérbios, Pai. Muito obrigada, Senhor, por cada palavra, Senhor. Que essa palavra, Senhor, venha frutificar, Pai. Que o nosso coração esteja limpo, Senhor. Purifica, Pai, nosso coração. Que a terra, Pai, que a boa terra, que é o nosso coração, Senhor, venha frutificar a tua palavra, Senhor. Venha dar muitos frutos, Senhor. Que venha jorrar a fonte de vida, Senhor, nosso coração, Pai. Que o Senhor esteja presente, que a tua luz, Pai, venha brilhar em nós, Pai. Que outras vidas, Pai, não só a da nossa família também, mas outras vidas também sejam impactadas através da nossa, Pai. Que a nossa família também seja transformada, Senhor, através da tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Obrigada por esse final de semana, Senhor. Abençoa, Pai. Que ocorra tudo bem, Senhor. Que seja o final de semana abençoado, Senhor. De desfrute, Pai, que venhamos desfrutar com nossa família, Senhor, da melhor maneira, Pai. Que a gente venha te adorar, Senhor, que a gente venha render graças ao teu nome, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Terminamos nossa leitura e esperem nos stories que eu vou falar o que é que vai ser os próximos passos, as próximas lives. E a gente terminou essa primeira série das sementes do transbordo, lendo Provérbios. A gente leu Provérbios. A gente começou no capítulo 14 e terminou agora no 13. E estão todas salvas para quem quiser recapitular as nossas leituras, certo? E vamos reler, todo dia vamos ler, vamos se conectar com a sabedoria do alto, que é o Senhor, certo? E estou muito grata ao Senhor, né? Muito grata ao Senhor por essa série aí, né, que o Senhor colocou o desejo no meu coração, porque a leitura da palavra, né, é o Senhor que coloca, que a gente venha se conectar, ter o relacionamento com o Senhor. A necessidade, né, porque em nós tem o quê? O vazio do tamanho do Senhor, só pode ser preenchido com Ele. Então a gente tem sede da palavra dEle.
E é isso que está acontecendo aqui. E eu louvo ao Senhor pelas leituras que a gente fez aqui, que não ficou só para mim, mas que eu pude transbordar aqui para vocês, ler aqui com vocês, e outras pessoas terem acesso também a essa leitura maravilhosa, né? E vamos ver quais vão ser os próximos passos. Por enquanto eu vou ficar postando aí as chaves, né, que a gente já está conversando um pouquinho sobre o assunto. E quem sabe a gente vai ler outro livro, ou a gente faz outra releitura de Provérbios, porque é muito abençoado. Também tem Eclesiastes, né, que é mais ou menos nesse sentido também, sobre sabedoria, e é uma bênção. Então eu agradeço a todos aí que participaram e continuem aí acompanhando, que a gente vai ter outros momentos também, viu? Que o Senhor abençoe a todos. Vamos continuar com a leitura e se conectando com a sabedoria que vem do alto e limpando nosso coração todos os dias, né? Solicitando ao Senhor que Ele venha limpar todos os dias. Porque do nosso coração vai proceder o quê? Fontes de vida. Então, tchau. Que Deus abençoe a todos, cada família. E a todos que vão assistir também na gravação. E eu convido vocês para deixar o versículo que mais chamou a atenção, certo? Aqui embaixo. Tchau, tchau, cheiro.